Gente, boa tarde. O meu nome é Felipe e, junto com a Esther, nós vamos apresentar esse trabalho da disciplina de Ecologia de Populações e Comunidades. E o nosso tema, que vamos falar um pouco sobre, é o controle de pragas. Bom, antes de tudo, é importante saber que o controle de pragas ele é uma área em que a prática agrícola sustentável pode ser ameaçada. Por quê? Porque nesse conjunto de prática, né, do controle de pragas, são utilizados alguns combatentes químicos, e esses combatentes, eles podem ser danosos ao ambiente e a todo o ecossistema e microsistema das plantações. Outro ponto importante também é o que é uma espécie praga. Uma espécie praga, ela é simplesmente aquela que os humanos consideram indesejável em suas plantações. São aquelas espécies que não são desejáveis que estejam na plantação. Depende, depende da população que for. E pelas estimativas, em todo o mundo, existem cerca de 67 mil espécies de pragas que atacam as lavouras, além de 8 mil ervas daninhas que competem nas culturas. Essas ervas daninhas são um exemplo, são gramíneas, né? Alguns exemplos que podem competir por espaço e alguns recursos. Podem existir também 9 mil insetos e ácaros e também mais de 50 mil fitopatógenos, que são micro-organismos que podem causar algumas doenças em plantas. Algum exemplo disso são os micro-organismos que atrasam o metabolismo ou então impedem o desenvolvimento correto de certas espécies. Bom, o primeiro tópico que eu trago aqui são os objetivos do controle de praga. Para começar, é interessante a gente saber que a economia e a sustentabilidade são fortemente associadas. Só que a força do mercado que existe hoje em dia, ela não permite que práticas antieconômicas sejam sustentáveis. Ou seja, uma prática que não é favorável para a economia, ela não vai ser sustentável pelo mercado. Ela vai ser uma prática inadequada e não vai conseguir se desenvolver ou ter sucesso em campo. Geralmente, quando pensamos sobre o controle de pragas, muito tem em mente que o foco é erradicar uma espécie, a espécie praga, no caso, né? Só que não é bem assim. O objetivo mesmo é reduzir aquela população de praga a um nível que não seja necessário fazer o controle. Esse termo, esse conceito, ele é chamado de nível econômico do dano, ou NID. O NID é sempre viável manter espécies de praga abaixo do seu NID. Assim, não é necessário fazer o controle. Por quê? Porque quando a espécie de praga ela está acima do NID, quer dizer que já tem um certo desequilíbrio, né? Por assim dizer, que a espécie está causando dano e pode ser irreversível. Logo, como eu disse, né, se estiver acima, o controle é uma prática a ser feita. Existem também casos em que as pragas ficam abaixo do seu NID na presença de inimigos naturais, e sem ele, essas espécies seriam uma ameaça à plantação. Então, nesse caso, é interessante termos algumas ideias ecológicas de que algumas espécies podem controlar outras. Não é viável você usar combatentes químicos que eliminem todas as espécies. O mais recomendado é você manter algumas populações, certas populações de espécies, que vão manter a outra, que é a espécie praga, ou que potencialmente pode ser uma praga, sob controle. Aí, nesse caso, vai deixar ela abaixo do seu NID. E também existe outra prática, que é o limiar econômico, conhecido como LE. O LE são previsões baseadas em estudos detalhados que permitem iniciar o controle de pragas antes que essa espécie atinja o seu NID. Ou seja, com a base de estudos altamente detalhados, você consegue prever que quando uma espécie vai atingir seu limite máximo, quando ela vai se tornar uma praga que realmente vai ameaçar a plantação. E esse LE, ele vem para ajudar mesmo, para não causar, como se fosse um prejuízo, não tiver um prejuízo para fazer o controle. É isso que é o LE, porque geralmente quando você tem que iniciar o controle de praga, já é tarde demais, porque ela já avançou muito e essa espécie já dominou toda aquela região. Agora eu vou passar para a Esther, que ela vai falar um pouco de outros tópicos também.
Um tópico que eu vim falar agora é sobre os problemas com feticistas químicos e suas virtudes. Então, fala basicamente da ação que os feticistas... Ai, meu Deus. Calma um minutinho. Ai, Jesus. Me perdi. E agora? Socorro, Felipe. Problemas com as feticistas químicos e suas virtudes. Basicamente, é a eliminação dos organismos nocivos com a aplicação dos pesticidas. As pragas podem gerar um aumento e é chamado de praga-alvo, quando é matado muitos indivíduos do seu inimigo natural e acaba sendo um poluente. Então, muitas vezes, às vezes, de ajudar, eles acabam destruindo mais a plantação, as outras coisas. Aí agora o Felipe vai continuar. Tá bom. Outra coisa importante também sobre os pesticidas, que eu lembrei aqui agora, é que nem só, às vezes, o dano é ecológico, pode ser dano à saúde da população mesmo, das pessoas. Porque se você tem um uso desregularizado, um uso contínuo de alguns combatentes químicos, vai ter uma acumulação nos produtos finais. E quando a população for consumir, pode acarretar muitas doenças. É o caso das polêmicas com o uso de agrotóxicos nas plantações. Uma das doenças assim, mais faladas, comum, que se causa com esse uso excessivo de pesticidas, né, ou agrotóxicos também, que é a mesma coisa, é o câncer, algumas doenças renais e diversas outras doenças, né? São doenças sérias e que essa é uma prática que deve ser debatida, né, com mais atenção. Não é algo muito saudável se usar. Agora, outro tópico importante também para falar são dos controles biológicos em si. Uma praga, ela pode ter um surto que ocorre repetidamente. E se isso acontecer, tem uma necessidade da aplicação de pesticidas, que foi como a Esther falou. Só que, como eu disse, não é muito recomendável os produtores usarem muitos pesticidas nas suas plantações, porque pode ter um desequilíbrio químico, pode acabar com a população natural daquela região e também pode causar algumas doenças na população humana que vai consumir, né, o produto final. No entanto, uma solução para isso são os biólogos, porque eles podem substituir esses produtos químicos por outras ferramentas que realizam a mesma função e custam bem menos. São práticas que têm o menor valor monetário e que vai ter praticamente o mesmo efeito de pesticida. E no final, o produto de consumo, o produto final, ele vai ser mais saudável, porque ele não vai ter tantos combatentes químicos nele, né? O controle biológico em si, ele envolve na manipulação dos inimigos naturais das pragas. Ou seja, é aquela coisa, você tem uma espécie praga, mas você tem uma espécie que combate essa. Então é interessante os produtores eles conservarem espécie, essa espécie de inimigo natural. E dentro desse tema, há 3 tipos de controle biológico, que é a importação, a conservação e a inoculação. A Esther vai explicar cada um deles. A importação é conhecida como controle biológico clássico, que é quando é pegado o inimigo natural de uma área e implantado em outra para manter o nível da praga abaixo, para não gerar muitos danos lá na frente. Um exemplo dele é a cochonila do algodeiro. É a praga dos pomares de frutas cítricas. O próximo é a conservação. Esse já envolve a manipulação do inimigo natural, que já são nativos dali. No caso, as pragas são típicas... embolei um pouquinho. No caso, as pragas nativas do trigo, eles incluem joaninhas e alguns besouros. Aí eles passam o inverno inteiro na margem para reduzir o risco de afídeos. O próximo... Cadê o próximo?
O que eu vou falar agora é a inoculação. É a eliminação dos organismos nocivos com aplicação de pesticidas. As pragas podem gerar um aumento que é chamado praga-alvo, quando mata muitos indivíduos e inimigos naturais. Então, ele acaba sendo poluente para o lugar. Pode voltar. Bom, gente, alguns tópicos importantes que a gente falou é que o controle biológico por importação, ele também é conhecido como controle biológico clássico, né? Que é aquele que a gente mais se ouve falar, que é o que você tem uma espécie praga e uma espécie de inimigo natural. E essa espécie de inimigo natural vai deixar a espécie praga sob controle. Então, é interessante manter essa população. E outra observação também é que pode não haver somente uma espécie, que a gente falou, tipo, tem uma espécie praga e uma espécie de inimigo. Só que pode haver, tipo, uma espécie praga e 3 espécies de inimigos naturais, que vão deixar essa espécie em controle. É um equilíbrio ecológico. E também, um fator importante é que os insetos, eles são os principais agentes do controle biológico contra insetos, pragas e ervas daninhas. E isso mostra como é importante ter a presença de insetos na sua plantação. Não é tipo algo errado em ter, sabe? Não é uma praga, não é ter insetos, não quer dizer que sua plantação vai mal. É algo que vai te ajudar mesmo. Com isso a gente apresentou o nosso trabalho, né? Ele foi bem curtinho mesmo, não é um tema bem específico, bem centrado e bem direto ao ponto. E foi isso, né? E obrigado por assistir esse vídeo até o final. Eu espero que tenha ajudado, agregado um pouco de conhecimento.